E a gente não ganha na Arena Corinthians por quê? Você tem alguma teoria? Tudo. Minhas pernas, porra. Não, na verdade, assim, se você reparar, nos últimos anos em que o São Paulo ficou na fila, o São Paulo não ganhou na Arena Corinthians, não ganhou no Allianz Parque e também não ganhava na Arena do Atlético Paranaense. Sim. A Arena, a gente ficou muito Nunca tempo, foi um problema com a Arena Corinthians ou com a Neoquímica Arena. Nunca foi o problema contra o Corinthians. Era um time que era aniquilado por todo mundo. Sim. Né? Então a gente fala assim, poxa, que absurdo o São Paulo ter sido eliminado pelo Mirassol. Tem que tirar o Fernando Diniz e tem que tirar o Daniel Alves. Antes disso, o São Paulo foi eliminado pela Penapolense, pela Ponte Preta, Audax, e por aí vai. O São Paulo colecionou humilhações nos últimos anos por conta da fila. A fila transformou o São Paulo nesse cacareco, né? E aí, assim, colecionou humilhações, colecionou eliminações, foi eliminado pra grande, pra pequeno, pra médio, e também não conseguiu vencer na casa dos rivais, porque era difícil fazer o time vencer. Sim. Entendeu? Então, assim, não era uma parada com... Agora, por exemplo, quase, se não é o Cássio no último jogo, o tabu tinha sido quebrado. Por quê? Porque é um momento em que o São Paulo tá mais forte. Você vê que existe um trabalho mais bem elaborado, melhor executado, diferente do que aconteceu na temporada passada, né? Vários fatores fizeram com que o São Paulo declinasse muito no segundo semestre, mas enfim. Agora você vê uma parada mais consistente. Tirando a grande final contra o Palmeiras, que foi um vexame, o restante da temporada, 2022, pra mim, ele é acima da média. Acima do esperado. Eu não esperava um São Paulo dessa forma. Sim. E eu acho que é um São Paulo diferente, que mostra ser um pouquinho mais competitivo. Tem mais aquela vontade, né? Aquele tesão. O time compete. Sim. Quer dizer, não competiu contra o Palmeiras na grande final. Não, mas também foi um ponto fora da curva, né? O próprio jogo contra o Corinthians mostrou que o São Paulo ele é um time que tá mais bem organizado. Não, e vinha bem, o São Paulo voltou a ganhar clássicos, né? Isso é uma coisa que durante muito tempo a gente teve esse problema. Só perdeu 2 para um time que é melhor que ele hoje, que é o Palmeiras. Sim, desde que... Não é, infelizmente não é mais demérito, né? Perder Palmeiras hoje é normal. Se você não entender isso, você vai ficar trocando tudo toda hora, porque você acha que você tem que vencer todos os jogos, e você não vai vencer todos os jogos. O que o São Paulino ficou fudido é o seguinte, você faz 2 jogos contra o Palmeiras, que é melhor que você, certo? Com praticamente os mesmos jogadores em campo. Sim. Praticamente, você vai mudar uma ou outra peça, por exemplo, o Danilo não jogou o primeiro jogo da final, enfim. Mas são praticamente os mesmos jogadores. Você faz 2 jogos muito competitivos dentro da sua casa. O primeiro você perde por 1-0, mas você joga. Você empurra um adversário que é melhor que você pro campo de defesa. Mostrando pra todo mundo que, opa, eu tô perdendo, mas eu tô competindo. Eu tô correndo atrás. Sim. No segundo, você transforma aquele jogo num amasso e ninguém esperava aquilo. Opa, tá competindo. Sim. Você vence o Corinthians 2 vezes, você vence o Santos na Vila Belmiro. Opa, o time compete. Eu vou repetir essa palavra várias vezes, porque eu acho que esse é o sentido do futebol, você competir. Se você vai ganhar, se você vai perder, se você vai empatar, tudo isso é do jogo. Agora, você precisa competir. Sim. Vender caro. Se você tiver que sair derrotado, dane-se, mas você vai vender caro isso, né? Agora, muda a atmosfera, o São Paulo vai pro segundo jogo e ele não compete. Não acontece nada. Não o São acontece Paulo não nada. produz nada. Ele foi completamente Engolido. engolido, aniquilado. Assim, não teve assim... Em nenhum momento do jogo o São Paulo esteve próximo, ele conseguiu igualar. Ele não foi em nenhum momento melhor. Tampouco ele conseguiu igualar. Sim. Ele foi uma presa fácil do primeiro ao último minuto. Aquilo frustra o torcedor. Porque fala, porra, vocês acabaram de fazer 2 jogos competitivos contra os caras. Vocês foram pra casa dos caras e simplesmente... O que vocês fizeram aí? Promoveram uma das maiores humilhações da história do clube. Sim. Irreconhecível, cara. Eram os mesmos jogadores. Cara. Eu acho que tem um aspecto mental. Então, a impressão que dá, eu digo, já falei outras vezes, é que assim, no primeiro jogo, o Palmeiras, ele jogou o jogo e falou assim, ok, se eu perder o Campeonato Paulista, eu sou o Campeonato Paulista, meu foco é X e Y.
Só que quando começou a ter aquela comemoração antes de realmente ter acabado O Hernanes. a vida, a gafe do Fernandes também. Acho que pegou no ego não só do jogador, mas inclusive talvez até do Abel, sabe? Não, mas Qualidade por qualidade a gente mas já quando sabia você qual que vê, era discrepante. quando você vê a entrevista hoje, depois de alguns jogadores do Palmeiras, eles falam que não viam esse domínio do São Paulo no primeiro jogo e eles tratam muito normal o jogo que eles fizeram contra o São Paulo. A questão é que o São Paulo não entrou em campo. A equipe do Palmeiras está sempre jogando em alto nível. E naquele primeiro jogo foi um jogo competitivo. O São Paulo marcou gols ali, mas no primeiro tempo o Palmeiras teve inúmeras oportunidades. Não foi um amasso do São Paulo. É que o São Paulo foi mais competente no primeiro jogo. Porque foi um jogo equilibrado. O problema é que no segundo jogo, o São Paulo simplesmente não jogou. E não dá pra não jogar, não dá pra não entrar em campo contra o Palmeiras. Os meninos do São Paulo, eu acho que foi o grande problema. Porque muitos ali não conseguiram desempenhar o papel. Você pega os personagens principais do São Paulo no Paulistão, são garotos. O Pablo Maia fez um baita campeonato. Não jogou nada na final. Nestor não jogou nada. Muito menos. Igor Gomes muito Ninguém menos. conseguiu jogar. E esses jogadores foram os que levaram o São Paulo até lá daquele momento. Então você já joga uma bucha naquele momento. São garotos, são meninos. O Pablo Maia jogou a copinha e depois virou titular do Rogério Ceni. Era um cara que vinha sendo importante no esquema tático. Pô, é uma final, na casa dos caras, jogar no Morumbi lotado, todo mundo gritando o seu nome é uma coisa. Agora, você jogar na casa dos caras, dependendo do resultado ali pra ser campeão, com todo mundo te xingando, com a pressão contrária, é outra coisa. Mano, em dezembro, o Pablo Maia tava em casa pensando na copinha, mano. Imagina isso, cara. Não, 3 meses depois o cara tá no Allianz Parque. Eu não acho que é o mental da equipe do Palmeiras. Foi o mental da equipe do São Paulo. 3-1, né? Foi 3-1. Então, talvez, inclusive isso talvez não tenha deixado os caras um pouco mais confortáveis, mesmo jogando lá no estádio do Palmeiras. Não, se você parar pra pensar, o agregado 5-3. Então. É um resultado até razoável Parejo, entre São Paulo e Palmeiras hoje. Sim. Você meter um 5-3 hoje, o Palmeiras é melhor. Poderia meter um 5-3, jogo competitivo, pá. Exatamente. Mas eu acho que ali teve um aspecto mental muito grande. O São Paulo não suportou a pressão ali. E assim, eu acho que essas coisas, elas fazem parte do amadurecimento. Frustra, o torcedor fica puto, mas essas coisas calejam também. Sim. Então, assim, aos poucos, o São Paulo vai passando por dificuldades e vai passando por situações e todos eles vão criando casca. Por exemplo, vocês acham que o São Paulo sentiu na Arena Corinthians aí no último jogo? Não sentiu. Sim. Certo? Sim. Você vê alguns meninos, como o Diego, que foi muito mal contra o Palmeiras, faz uma baita partida contra o E Corinthians. pra jogando lá. muitos, o São Paulo chegava na Neoquímica Arena já tremendo. Sim. Entendeu? Não, foi talvez o primeiro jogo, e eu, como corintiano, falo isso, foi o primeiro jogo que quem tremeu foi o Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians bate cabeça. Se não é o Cássio ali, era um amasso. Pô, aquela lateral esquerda lá com o Mantuan lá marcando, o Reinaldo, pô, amassou o O Mantuan. Rogério cara. teve ali o seu momento ali no intervalo, a gente já discutiu isso diversas vezes, a gente não precisa perder tempo aqui, mas assim, o grande nome para que o tabu não fosse quebrado foi o Cássio. Sim. Ele foi. Ali ele foi o personagem. Não, tudo cara. bem, foi o Cássio, mas E o o erro de tabu seria arbitragem quebrado. Não foi erro. Foi um O erro. tabu seria quebrado se não fosse a substituição do Rogério. Não acredito nisso. Nossa. Ainda a principal chance do segundo tempo foi a do Igor Gomes Sim. e o Cássio parou o Igor Gomes. Ah, mas o Igor Gomes foi mal também. Não, o Igor Gomes foi parado no Cássio, o Caleri foi parado no Cássio, o Alisson foi parado no Cássio, 3 bolas foram paradas no Cássio. O Cássio foi o nome do jogo. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Watson faz o gol, o Corinthians Sim. não cria mais nada, e o São Paulo tem a chance com o Igor Gomes. Sim. Ou seja, o Cássio para o ataque do São Paulo mais uma vez e garante o resultado. O nome do jogo ali, por exemplo, o melhor em campo da Globo. Não, eu não Cássio. discuto que o Rogério tenha feito pataquada. Sim. Eu não discuto isso. A gente pode discutir algumas coisas, eu não acho que ele tenha tido tanta interferência, mas ele teve. Sim. Mas o nome do clássico foi o Cássio, não foi o Rogério. Porque assim, por mais que não, o time, isso eu concordo. o time do São Paulo não produziu mais no segundo tempo, mas o Corinthians não teve chances, cara. O Jandrei não saiu na foto, cara. O São Paulo atrasou as linhas também. Ele Não, jogou de uma sim, maneira o São Paulo jogou mais defensiva. recuado, mas assim, tipo, se o São Paulo continua jogando em cima e o Corinthians faz o não gol era de nem- empate, não era nem a o Rogério questão- cagou não era nem a porque questão. não defendeu, entendeu? Não era nem a questão de jogar em cima, cara. Era a questão que, assim, pô, pode mudar a formação, mudar tudo que ele mudou. Se ele deixa o Reinaldo, cara, o Mantuan não joga bola no primeiro tempo. O Mantuan era melhor que tivesse sido expulso no primeiro tempo. Ó, Entendeu? vou Todo falar uma respeito ao parada Mantuan, pra sou vocês muito fã do aqui, ó. Mantuan. Vou falar uma parada pra vocês. Quem espelha é o Rogério.
Não é o Vitor Pereira. Porque quem estava acostumado a jogar com 3 zagueiros era o Corinthians e não o São Paulo. O São Paulo jogou pouquíssimas vezes com 3 zagueiros com o Rogério. Sim. Então ele espelha. Ele espelha. Não é espelhado. Ele espelha. Sim. No segundo tempo, o que ele poderia fazer? Eu discuto o time da hora de espelhar o Corinthians. Porque eu faria a mesma coisa. Não faz sentido você ter 5 atrás, sendo que você vai marcar 3. 2 vão sobrar. Não faz sentido isso. Então você encaixa com linha de 4. Uma questão matemática. Então eu concordo com o Rogério. Talvez o time eu discuta. Por quê? Porque como ele tem o Léo como terceiro zagueiro, ele poderia avisar os caras. Olha, se o Corinthians vier com linha de 4, a gente muda pra linha de 4 sem mudar os atletas. O Léo passa a ser o lateral esquerdo e a gente adianta o Reinaldo um pouquinho e depois a gente sente o jogo. Se a gente vê que o Reinaldo tá com dificuldade, a gente passa a pôr o Patrick, que já tá acostumado com aquela posição. Ah, mas você vai improvisar o Reinaldo? O corredor esquerdo é o mesmo. Exatamente. E ele vai deixar de fazer aquilo que hoje ele menos faz. Marcar. Sim. Reinaldo tem uma... Sim. A idade chegou e ele é um subir. cara que sabe atacar. Então ele poderia ter feito isso, ele poderia ter esperado, mas não. Ele, se o fato de eu ter espelhado me fez ter esse primeiro tempo, eu vou espelhar novamente e tal. Tanto é que o São Paulo demora pra voltar, a substituição no Corinthians acontece, é ali que o São Paulo muda. Ele já imagina, eles vão vir com linha de 4. Quando ele olha, opa, vai mudar pra linha de 4, o Gil não volta. Então volta. Vai, agora vai. Entra. E assim, quando ele volta pra linha de 4, ele volta pedindo pra que o São Paulo fizesse exatamente tudo aquilo que ele vinha fazendo. Não era surpresa pra aqueles caras. Não era surpresa o Léo na esquerda, não era surpresa o Patrick adiantado na esquerda, não era surpresa o Rafinha na direita. Sim. Não era pra ter aquela queda técnica. Os caras entraram muito mal. Não é que ele inventou, ele montou um time completamente diferente na segunda etapa e os caras nunca treinaram, nunca jogaram daquela forma, por isso foi uma tragédia. Opa, peraí, os caras estão cansados de fazer isso. Rapaziada, nós vamos fazer no segundo tempo tudo aquilo que a gente vinha fazendo. O diferente foi o primeiro tempo, não o segundo. Sim. E eles tiveram uma queda técnica assustadora. Absurda. Assustadora. Não foi uma coisa só estratégica. Tem muito da individualidade dos caras também. Sim, concordo. Sim, de não conseguir reproduzir, Concordo. né? Claro, entendeu? Então a gente reduz a discussão ao Rogério. Sim. Porque ele tá no comando. Mas peraí. Não jogou bola? Talk Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá.